Recentemente, saíram várias features para o ChatGPT. Uma delas inclui a possibilidade de criar imagens utilizando o DALL-E 3. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como criar a estrutura perfeita de prompts para obter as melhores imagens possíveis dentro do seu ChatGPT. Então fica ligado porque o conteúdo de hoje é bem técnico e naquele formato de aula que vocês tanto gostam. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, eu tenho aqui o meu ChatGPT já conectado ao DALL-E 3, ok? Se você não está sabendo ainda, agora, ao ter o ChatGPT na versão 4, você tem acesso a diversas features, entre elas o DALL-E 3. O que eu vou passar aqui é uma estrutura de prompt para você criar imagens incríveis aqui dentro do ChatGPT. Mas se você não possui o ChatGPT na versão 4, que é paga, não se preocupe, porque tudo que você aprender nessa aula pode ser utilizado também através de criador de imagens do Bing, que também funciona com o DALL-E 3, ok? Então, para ficar bem claro, não ter a versão 4 do ChatGPT não vai ser uma desculpa. Afinal, com o Microsoft Edge você tem acesso ao DALL-E 3 de qualquer forma. Agora vamos lá. Como é que a gente pode criar as imagens perfeitas aqui com o DALL-E 3? Primeira coisa é você entender que isso aqui também é engenharia de prompt. Então vai funcionar de forma muito parecida como funciona lá no Midjourney. Então, se você nunca viu uma das minhas aulas de criação de imagens, hoje é a oportunidade certa para você colocar o seu conhecimento em dia e aprender sobre a engenharia de prompts para imagens. Tem aqui algumas imagens criadas com o DALL-E dentro do ChatGPT e vou dar uma prévia para vocês aqui de uma das imagens que eu consegui criar. Ó, essa aqui é uma das imagens. Você pode ver que é um garoto apontando aqui para o céu, tem algumas aves aqui no céu. Você vê que ele está na praia, tem algumas pessoas na praia, enfim, é uma imagem muito bonita, é uma imagem no nível Midjourney. E o que eu quero ensinar para vocês hoje é como criar isso aqui de maneira técnica e eficiente. Para te mostrar como eu criei essa imagem, eu trouxe aqui para o meu Word o passo a passo de como eu configurei esse prompt. Vamos lá. Primeira coisa, para você criar um bom prompt para o DALL-E utilizando o ChatGPT, você precisa separar em parâmetros. Porque quando nós temos uma ideia na cabeça e temos parâmetros para organizar essa ideia da melhor forma possível, você vai criar sempre as melhores imagens. Então você pode ver que aqui não tem segredo nenhum. A única coisa que eu faço de diferente da maioria das pessoas é organizar a minha ideia com parâmetros. Vamos lá, qual que é a minha ideia com essa imagem? Era criar uma imagem de um garoto. E por que essa imagem ficou tão boa? Porque eu consegui não só criar a imagem de um garoto, mas eu também consegui criar a imagem de um garoto apontando para o céu, com um sol bonito no horizonte, um pôr do sol, com pessoas na praia. A praia também é bem bonita, a iluminação aqui da imagem é bem bonita. E essa imagem aqui pode ter vários usos para mim. E é muito mais fácil criar uma imagem dessa quando você organiza a sua ideia com esses parâmetros que eu tanto falo. Essa técnica é a mesma que eu utilizo lá no ChatGPT. Como é que a gente faz? A primeira coisa é você definir o tipo de imagem que você quer. No meu caso, eu coloquei uma fotografia, então eu incluo isso no meu prompt. Eu gostaria de uma fotografia, ok? Mas uma fotografia do quê? Retratando uma praia na Califórnia. Isso aqui é o local da minha imagem, é onde aquela cena está acontecendo. Outra coisa que eu posso definir é o tempo. Por que eu defini o tempo? Eu coloquei aqui que eu queria o pôr do sol, porque o pôr do sol tem uma iluminação natural. Então você vê que eu estou utilizando palavras para adicionar parâmetros. Por que eu faço isso? Porque, pessoal, a criação de imagens ela é muito parecida com um fotógrafo profissional tirando uma foto. O que ele vai fazer para tirar a melhor foto possível? Ele vai procurar um ambiente bonito, ele vai procurar uma pessoa e vai pedir para essa pessoa fazer a pose, ele vai organizar várias coisas para ter a melhor imagem possível. Com a engenharia de prompt, isso não é diferente. Então,
Os parâmetros nos ajudam a definir melhor as imagens, configurar as imagens. Outra coisa, o objeto central, a parte principal da minha imagem. Eu coloquei aqui, no centro da imagem, existe um garoto apontando para o céu. E o objeto de fundo? O objeto de fundo eu também posso definir. Ao fundo, existem várias crianças brincando na areia. Você vê que é o mesmo prompt que qualquer pessoa pode escrever, só que ele está organizado em parâmetros. E quando nós retiramos todos esses parâmetros aqui que servem como modelos, qual é o resultado do nosso prompt? O nosso prompt fica assim. Eu gostaria de uma fotografia retratando uma praia na Califórnia. A imagem deve mostrar um pôr do sol, a iluminação é natural e no centro da imagem existe um garoto apontando para o céu. Ao fundo existem crianças brincando na areia. E quando você manda isso para o ChatGPT com o DALL-E ativado, esse aqui é o resultado e algumas variações dessa mesma imagem. Como você pode ver, todas as imagens são fiéis a minha ideia de prompt inicial. E aqui você entende que organizar os seus prompts pelos parâmetros é uma das melhores coisas que existem para criar imagens. E eu fiz isso várias e várias vezes para mostrar para vocês. Então bora lá. Você pode ver que na mesma conversa aqui eu coloquei: crie uma pintura mostrando uma raposa na floresta, está chovendo forte, a luz do sol ao meio-dia passa pelas folhas das árvores, a raposa tem seus pelos vermelhos como fogo, ao fundo existe uma pequena toca. E o resultado é esse aqui, ó. Você vê que a imagem segue fielmente o que eu descrevi. Para você não ter dúvida do que eu estou falando, olha só, vamos lá, vamos estudar isso aqui de maneira mais assertiva. Crie uma pintura. Novamente, tipo de imagem, dessa vez, é uma pintura. Mostrando uma raposa na floresta. Raposa é meu objeto, floresta é o meu local. Está chovendo forte. Isso aqui também faz parte do tempo, ok? A luz do sol ao meio-dia passa pelas folhas das árvores. Então você vê que está chovendo, mas ao mesmo tempo tem um pouco de sol. E a luz do sol ao meio-dia passa pelas folhas das árvores. Ou seja, isso aqui vai servir de iluminação. Como você pode ver, o sol ao fundo está iluminando aqui a minha cena. A raposa tem seus pelos vermelhos como fogo. A raposa de pelos vermelhos é o meu objeto central. E ao fundo existe uma pequena toca. A toca é meu objeto de fundo. Poderia até colocar mais objetos de fundo. Como você pode ver, eu tenho aqui a raposa e aqui a toca como objeto de fundo. E todas as variações vão tentar seguir exatamente o que eu descrevi no prompt. Como você pode ver, a raposa, a iluminação ao fundo, tem chuva e também tem a toca. Aqui, novamente, a toca, a raposa, a iluminação ao fundo, chuva. Aqui novamente, iluminação, aqui tem a toca, aqui o pelo da raposa está flamejante. Por quê? Porque na descrição eu coloquei que o pelo dela era vermelho como fogo. É claro que é uma inteligência artificial, vai existir uma certa aleatoriedade, por isso nem todos os resultados são perfeitos. E eu mostro isso aqui para vocês bem tranquilo, porque não é sempre que eu acerto tudo, ok? Eu sou ser humano exatamente como você e a gente também está sujeito a isso, beleza? E eu não fiquei por aqui. Vou te mostrar também que você pode até extrapolar um pouco essa ideia, como por exemplo, no caso dessa imagem aqui, ó. Como você pode ver, eu fiz aqui um peixinho num aquário em cima de uma mesa. E como foram configurados os parâmetros aqui dessa imagem para a criação do prompt? Bom, pessoal, da mesma forma que as duas imagens anteriores, eu coloquei aqui um desenho cartoon. O desenho cartoon é um tipo de imagem, mostrando um peixe dentro de um aquário. Aqui eu tenho o aquário como um local e também tenho um peixe como meu objeto central. Depois, a imagem mostra um aquário em cima da mesa. Isso aqui também serve como local ou tempo. Depois eu tenho o peixe dentro do aquário, é amarelo. Esse peixe amarelo dentro do aquário é o meu objeto central. Depois eu tenho aqui, na imagem só tem uma mesa, um aquário e um peixe. Você pode ver que toda essa descrição gerou aqui
essa imagem e também essas variações aqui, ó. E o que eu quero que você entenda com essa aula, pessoal, é o seguinte: uma vez que eu entendo os parâmetros que eu tenho que colocar no meu prompt, eu consigo gerar imagens melhores. Porque se eu domino a técnica de entender os parâmetros, eu sei que um prompt precisa ter uma descrição de tipo de imagem. Eu quero uma foto, eu quero uma pintura aquarela, eu quero um desenho feito à mão. Bom, eu tenho que falar isso para a inteligência artificial. Outra coisa, eu posso definir um local. Eu quero a minha imagem num templo budista ou eu quero a minha imagem dentro de um campo de futebol. Onde que está essa imagem? Outra coisa, o tempo. Eu posso colocar que eu quero dia, noite, tarde, manhã, enfim. Muitas coisas. Iluminação. Cara, aqui iluminação é pior ainda, porque existem milhares e milhares de formas de você colocar iluminação. Você pode, por exemplo, colocar uma imagem em Nova York à noite. Se uma imagem é em Nova York à noite, você já não pode colocar iluminação de pôr do sol ou iluminação do meio-dia. Mas ao invés disso, você pode colocar uma iluminação de neon, uma iluminação de banners, de outdoors, outdoor que ilumina a sua imagem. O objeto central é sempre o que você quer mostrar na imagem. Pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser um peixe, pode ser qualquer tipo de animal. É o que vai estar ali como foco da sua imagem. E o objeto de fundo, obviamente, é tudo que está no posterior. Bom, eu falo mais sobre esses parâmetros e mostro todos eles lá no meu curso. Inclusive, dá para você criar imagens com inteligência artificial seguindo mais de 30 parâmetros. Parâmetros até muito específicos para a compreensão da maioria das pessoas, como, por exemplo, definir um estilo de câmera para colocar no seu prompt e, além disso, definir um estilo de lente para colocar nessa câmera. Olha que loucura! Você vai digitar, por exemplo, Canon DSLR-3 e a imagem que você criar vai ter o estilo de uma imagem que foi retirada com essa câmera fotográfica. Isso é uma coisa absurda, mas isso aí é assunto bem mais avançado. Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é que você não precisa seguir sempre essa estrutura. Um exemplo disso seria na criação de logo. Você pode ver que eu criei aqui alguns logos, ó, sobre skate. E o que é legal aqui sobre essa criação de logo? A criação de logo, por exemplo, ela não te permite adicionar iluminação. Porque você está criando um logo. O logo não necessariamente ele precisa de uma iluminação. Mas um logo, ele tem parâmetros diferentes do que o de uma imagem de fotografia. Na fotografia, iluminação é um parâmetro muito importante. Mas na criação de logo, outras coisas são importantes, como, por exemplo, o background, que é o fundo preto. Você pode colocar um fundo preto ou pode também colocar um fundo branco. Logos ficam bem melhores com esse estilo de parâmetro. Outra coisa que você pode colocar no seu prompt para a criação de logos é o tipo de logo. Você vê que aqui muda, a gente não pega um estilo de imagem, porque não faz sentido escrever uma fotografia de logo minimalista. Não, faz mais sentido escrever um logotipo minimalista, um logotipo cartoon, uma logo para YouTube. Tudo isso são tipos de logo e deixam de ser tipos de imagem. Como eu disse, dependendo do seu objetivo, os parâmetros a serem utilizados serão diferentes, ok? E não se preocupa se você não entendeu 100% sobre como criar uma imagem e quais parâmetros utilizar. O que eu quero te mostrar aqui é que, se você entende que a qualidade da sua imagem depende dos parâmetros que você coloca no seu prompt, você vai entender que quanto mais você souber de parâmetros e de como montar a estrutura do seu prompt, você vai ter resultados melhores. Vamos lá, o logo minimalista que eu criei é o seguinte: um logo minimalista para uma loja de skate com um fundo preto. A imagem deve retratar o espírito jovem e aventureiro dos seus praticantes. Esse prompt gerou essas imagens aqui, ó.
você pode ver que sempre vai tentar fazer um logo minimalista, com um fundo preto, vai tentar colocar objetos de skate aqui na cena, como por exemplo aqui um skate e um coração, para mostrar o amor, o sentimento do skatista pelo seu esporte e assim por diante. Entendendo esse processo, você pode continuar trabalhando nisso e refazendo seus prompts, modificando algumas estruturas para criar imagens melhores. Um exemplo de uma ótima imagem que eu criei seria essa daqui. Vamos supor que eu quero criar um canal hoje no YouTube sobre skate. Eu já teria um logo bem bacaninha aqui para eu colocar no meu canal. E tudo isso sem ter muito trabalho e sem pagar nada para ninguém. Tudo isso feito de maneira gratuita. E uma coisa interessante é que a maioria das pessoas não sabe que existem essas estruturas para a criação de imagens. Por isso elas abrem o Midjourney, o DALL-E 3 ou qualquer inteligência artificial, mexem e não tem resultados satisfatórios. É pela falta de conhecimento na criação de prompts. E uma coisa que eu sempre falo é que se a maioria das pessoas utilizam as inteligências artificiais e não tem resultados consistentes, alguém está estudando, está tendo resultado consistente, está fazendo as coisas da maneira correta e está vendendo não só imagens, mas várias soluções de inteligência artificial para as pessoas que ainda não aprenderam a utilizar isso aqui de maneira correta. Então entenda que esse tipo de conhecimento aqui é bem valioso e pode mudar aí os seus resultados da água para o vinho. E para encerrar esse vídeo, uma coisa que ficou bem claro aqui é que não só para a criação de logos, que eu gostei bastante, mas para a criação de imagens no geral, o DALL-E 3 no ChatGPT tá muito bom. E só vai depender de você ter os conhecimentos aí corretos para criar boas imagens. E o mais legal é que a plataforma também consegue transitar entre imagens minimalistas, pinturas e fotografias. Acho que esse vídeo aqui vai aí melhorar a sua perspectiva e ter resultados mais satisfatórios. Não se preocupe, porque eu vou pegar essa estrutura de prompts que eu utilizei nesse vídeo, vou deixar aqui nos comentários para você copiar e editar isso aqui da forma que você quiser. Se você quiser aprender mais sobre isso, link do meu curso está aqui na descrição. Bom, te vejo lá, até a próxima e valeu!